Oiê, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar sobre sono e eu reuni algumas dicas e coisas que funcionaram aqui em casa. Esse é um tema que a gente fala muito na maternidade, né? Porque todo mundo quer dormir, a privação de sono é muito difícil. Então tudo que a gente puder aprender, ouvir de conselho, saber o que deu certo na casa do outro, eu acho válido. A primeira coisa pra gente ter em mente é que muitas coisas afetam o sono do bebê. Pode ser doencinha, pode ser dente, pode ser saltos e picos de crescimento e de desenvolvimento. São fases. No primeiro ano de vida parece que você passa o tempo todo por desafios, é uma montanha-russa. Ora tá maravilhoso, ora parece que desanda tudo e a gente não sabe nem dizer porquê. Mas é assim mesmo, são muitos aprendizados nesse primeiro ano, muitas fases, e eu diria que aprendizados para eles e para nós como pais que estamos começando essa jornada. Seja com o primeiro ou com o segundo, a gente está sempre começando de novo, porque são crianças diferentes e com jeitos diferentes e pedindo soluções nossas também variadas. A primeira coisa que eu fiz e deu muito certo aqui em casa é prestar muita atenção na criança e, de preferência, anotar. Com a Serena, eu comecei anotando pela questão do refluxo dela, para passar para pediatra, como é que a gente estava fazendo e como estava funcionando a rotina em casa, mas me trouxe muito benefício. Por quê? Eu passei a entender quanto tempo ela conseguia fazer de intervalo entre uma mamada e outra. Eu passei a entender quanto tempo ela conseguia ficar acordada. Então, para mim, foi muito importante ter esse período de anotação, porque nem toda criança dá sinais tão claros. A Lelê, por exemplo, é uma criança que nunca deu grandes sinais de sono. Ela tava ali, assim, super animada e entretida, e de repente, quando você podia perceber, ela já tinha passado do ponto. E aí já entra naquela fase de resistência, naquela fase de muito choro. Então, com a Lelê, eu sempre me baseei muito no relógio. E como eu fazia uma rotina muito certinha, assim, repetia todos os dias, ela virou um reloginho. Pelo horário, eu já sabia, a Lelê precisa dormir. Mesmo que ela estivesse ativa, mesmo que ela estivesse brincando. Então, é importante a gente reparar no nosso filho, porque nem sempre é aquele bebê do livro, que começa a coçar o olho, que começa a mexer na orelha, enfim. Ela não me dava sinais, ela estava bem e, de repente, ela tinha passado da hora. Então, era muito importante eu conduzir e levar ela para dormir, por exemplo, porque ela não se opunha, ela já estava com sono, mas se eu fosse esperar sinal dela, já tinha passado da hora. Existem 1000 aplicativos que a gente anota as mamadas, o sono e tudo mais. Eu testei vários agora com a Serena. O que eu mais me identifiquei chama Bebê Conecta. Ele é pago, infelizmente, mas eu gostei muito dele. Eu vejo quantas horas ela dorme por dia, eu vejo o intervalo de uma mamada para outra, enfim, ele me dá tudo, tanto informações assim em forma de lista, quanto gráficos de barrinhas, enfim, foi o que eu mais me identifiquei, mas tem aí uma infinidade de aplicativos para fazer esse tipo de anotação. A dica número 2 é para você proporcionar um momento de descanso agradável. Então você criar um ambiente propício, você diminuir os estímulos, você fazer dessa hora uma hora agradável. Por exemplo, se eu virar pra Lelê hoje, né, com 3 anos e meio, e falar, Lelê, tá na hora de dormir? Ela falar, não quero dormir? Eu não tô com sono, né? Não adianta falar desse jeito com ela. Como que funciona com ela e que eu aprendi ao longo do tempo? Lelê, vamos deitar um pouquinho ali no sofá pra eu fazer carinho em você? Eu quero carinho. E ela deita, e aí ela dorme. É muito rápido, mas às vezes eu demoro mais tempo para conseguir trazê-la pro sofá do que de fato para fazê-la dormir. É importante a gente conhecer o nosso filho, por isso que eu tô falando para prestar atenção de fato, porque cada criança funciona de um jeito. Ela responde se eu chamo ela dessa forma. A Serena pode ser que já seja de uma forma completamente diferente. Mas eu gosto de criar esse ambiente propício, de deixar um momento bem agradável e que acontece todos os dias. É claro que isso nem sempre é possível, mas dentro da possibilidade de cada um, eu acho que é importante fazer desse momento agradável. E não é aquela coisa, tem que dormir, chega! Que às vezes a gente faz quando está estressada e quando a criança já está aprontando todas porque passou do ponto. A dica número 3
é para criar uma rotina, de repetir todo dia aqueles pequenos acontecimentos. A criança ter a previsibilidade, saber o que vai acontecer, traz segurança para ela. Então ela já vai entrando naquele clima quando você começa o processo, se ela sabe tudo que vem a seguir. Então, para mim, criança é repetição, 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 até que aquilo esteja completamente internalizado e tenha virado hábito. Eu faço isso pela minha natureza. Eu amo rotina. Eu amo ter horário, saber o que vai acontecer. E acaba que eu faço tanto todo dia a mesma coisa que eu criei mini reloginhos. A Serena já está um reloginho e a Lelê também é. Mas dá trabalho, a gente se priva de programas. É uma repetição sem fim todos os dias. Não tem fim de semana, não tem nada disso. Pelo menos aqui em casa e no começo, né? Lógico que depois que já está internalizado e que já virou hábito, aí você pode abrir exceção, aí você pode flexibilizar. Com a Serena a gente é um pouquinho mais flexível já. Com a Lelê, mesmo de fim de semana, mesmo se a gente estiver fora, ela faz basicamente os mesmos horários, ela dá uma descansada. Então aquilo já, o corpinho dela já internalizou e ela pede por isso. Uma outra coisa que eu faço é escolher programas. Então, por exemplo, chega no fim de semana, daí a gente quer almoçar fora, depois à tarde tem um aniversário, depois não sei o que lá. Pra mim, não funciona. Claro que às vezes você tem que conciliar programas e não tem como você escolher. Mas quando é possível, a gente escolhe um programa. Então, por exemplo, vai ter aniversário à tarde, vamos ficar mais tranquilo em casa, vamos almoçar aqui, a gente não precisa ir no restaurante. E aí o programa, o sair da rotina, é o aniversário. A gente faz muito isso, de priorizar e escolher sempre que é possível. Esse assunto sono sempre foi um assunto que me interessou. Eu tenho verdadeira paixão, porque eu acho que eu sou uma pessoa metódica por natureza, porque eu gosto de rotina. Então, é realmente um assunto que eu gosto de ler, que eu gosto de fazer curso. Eu já li vários livros e hoje eu queria indicar um curso que eu fiz agora, depois que a Serena nasceu, que eu achei que me ajudou bastante, tanto com novos ensinamentos, quanto para refrescar coisas que eu já sabia, mas que eu não estava ainda aplicando. O curso chama Fada do Sono. Ele é online, então é simples de todo mundo fazer na própria casa. Não são muitas aulas, são o suficiente para a gente ficar com uma bagagem boa. E o mais legal desse curso é que é uma verdadeira consultoria, porque você aprende, então você consegue aplicar tudo ali na sua casa, mas ao mesmo tempo você tem suporte, tem grupos no Facebook e você pode mandar e-mail para a criadora do curso e aí ela te responde, ela te ajuda. Eu tive algumas situações pontuais aqui em casa que eu precisei da ajuda dela, ela me atendeu, super me acolheu e fez o atendimento individual comigo, né, assim, entendendo a Serena e dando soluções. Eu achei que valeu muito a pena e eu gosto tanto da liberdade de você poder fazer no seu tempo, quanto de você adquirir todo o conhecimento para entender o seu filho, para saber das fases e para estar preparado. Eu prefiro até do que contratar uma consultoria pontual que vai fazer ali naquele momento, mas que às vezes você não internaliza tudo aquilo que você precisava para as próximas fases. Então o curso, à medida que você comprou, você pode refazer, você tem um período assim que você fica com ele para voltar, para fazer anotações. Então eu anotei tudo, mas eu foquei na fase que eu estava interessada, que a Serena estava. E à medida que ela for crescendo e que eu for precisando de mais conhecimento, eu volto lá e faço as outras etapas que ela ainda não tinha atingido. Então eu achei muito interessante, eu vou deixar aqui no box de descrição o link para quem tiver interesse. A dica número 4 é para você estar sempre atenta aos sinais da criança. Não naqueles sinais que eu falei no item 1 de sono, mas de desenvolvimento. Porque o que acontece? Nesse primeiro ano vai mudando demais. Agora com a introdução alimentar eu mudei praticamente toda a rotina da Serena. Ela antes estava dormindo mais cedo, de repente ela passou a resistir à noite. Eu tentei por várias semanas sem sucesso, até que eu levei o sono dela um pouquinho para mais tarde e agora tá muito simples de fazer ela dormir. Então são pequenos ajustes que, se você tá atento, você vai conseguir enxergar melhor que seu filho tá mudando, ele tá crescendo, ele tá passando mais tempo acordado e ele tá com novas necessidades. A última dica, número 5, é que
Normalmente, as decisões que a gente toma cansado não são as melhores. Preste atenção nisso. Porque na hora do sono, na hora da madrugada, o que a gente quer é voltar a dormir. E aí você faz coisas que no dia seguinte, na tranquilidade, descansado, você pensa, puxa, acho que eu não fiz um bom hábito, acho que eu não fiz a melhor coisa que eu podia naquele momento. Então, o que eu procuro fazer é sempre focar no longo prazo. Isso pra mim me mantém ali motivada pra pensar, não, eu tô lutando por algo, hoje tá difícil, mas amanhã vai ser um pouquinho mais fácil, depois de amanhã vai ser um pouquinho mais fácil. E a gente tá aprendendo juntas. Isso é algo que funciona pra mim. Essas decisões imediatistas, é claro que eu tomo, já tomei 1 milhão de vezes, me arrependi muitas vezes. Então hoje em dia eu procuro sempre pensar, é um bom hábito? Tá sendo legal eu fazer isso ou tá sendo bom só pra hoje? Uma coisa muito importante pra gente se lembrar nesse momento também são os benefícios de uma boa rotina, de uma boa noite de sono, da criança descansada. Então assim, pro bom funcionamento do nosso corpo, pra saúde, pra aprendizado, é muito importante que a criança descanse. Ela aprende dormindo também, o sono alimenta basicamente. Então a gente precisa lutar por isso, né? Fazer a criança ter bons hábitos, porque vai ser muito importante para a vida dela e a gente, tanto nós como pais, quanto as crianças, vão colher bons frutos. É isso, essas foram as minhas 5 dicas. E aí agora eu quero abrir para vocês e perguntar, né? Vocês têm alguma dica, tem alguma coisa para contar que deu muito certo aí e que funciona e que vocês usam para um bom sono da criança? Deixa aqui nos comentários que eu acho que é uma troca legal da gente fazer, tanto para eu ler de vocês, quanto para as pessoas que estão com dificuldade também poderem ler nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau!